Bom dia, amados. A paz do Senhor a todos. Eu gostaria de trazer para você no dia de hoje uma palavra que se encontra no Salmo de número 91. Abra comigo. Você que não está com a sua Bíblia em mãos, busque a sua Bíblia. Pause o vídeo, busque a sua Bíblia e acompanhe comigo os versículos que aqui serão lidos. Amém? Salmo de número 91, a partir do versículo 1. Veja o que diz. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Amém? Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, graças te damos por mais essa oportunidade de aqui estarmos compartilhando um pouco acerca da tua palavra. Que mais uma vez, que após ouvirmos a tua palavra, que não sejamos emocionados, mas instruídos por ela, porque a emoção passa, mas a instrução permanece. Fala conosco, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. O título da minha palavra no dia de hoje é Vírus Letal. Vírus letal. Não se fala em outra coisa nos últimos dias, não é mesmo? Não se fala de outra coisa a não ser acerca de vírus, coronavírus. Você sabe o que significa a palavra vírus? A palavra vírus vem do latim e significa toxina, veneno. Existem catalogados mais de 3.600 tipos de vírus. Nesta noite eu gostaria de falar acerca de apenas dois tipos de vírus. O primeiro vírus que eu gostaria de falar com você é o coronavírus. E um segundo tipo de vírus eu denomino de vírus chamado pecado. Gostaria no dia de hoje de fazer um paralelo com você entre esses dois vírus, o coronavírus e o vírus chamado pecado. Gostaria de falar com você e abordar alguns aspectos referentes a esses dois tipos de vírus, como o seu conceito, a sua origem, o seu diagnóstico, a sua disseminação, a sua gravidade, o seu tratamento. Amém? Então vamos lá? Número 1, eu gostaria de falar acerca do conceito. Qual o conceito do coronavírus? Qual o conceito de coronavírus? O coronavírus é um vírus extremamente pequeno. Ele possui 0,0002 milímetros de tamanho. E por isso, devido ao seu tamanho ser muito pequeno, ele não pode ser visto a olho nu, somente através de microscópio. E como pode algo tão pequeno fazer tamanho estrago, não é verdade? O coronavírus é um vírus da família que gera em nós humanos infecções respiratórias. O vírus ele é diferente de bactéria, porque algumas bactérias, diferentemente dos vírus, são benéficos ao nosso organismo, nos fazem bem. Diferentemente do vírus, não existe vírus que nos faça bem, por isso o seu nome, toxina e veneno. Amém?
Bom, mas visto algumas coisas acerca do conceito de vírus chamado coronavírus, qual o conceito do vírus chamado pecado? O que é o pecado? Abra comigo sua Bíblia, na primeira epístola de João, 1 de João, no capítulo de número 3. 1 de João, capítulo de número 3. Qual o conceito de pecado? 1 de João, capítulo 3, no versículo 4. Qual o conceito de pecado? 1 de João, capítulo 3, versículo 4. Veja o que diz. O que é o pecado? E qualquer que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo. Também ele é puro. Qualquer que comete pecado, também comete iniquidade. Porque o pecado é iniquidade. O pecado é iniquidade. Ou transgressão, a depender da sua tradução. Então, qual o conceito de pecado? O que é o pecado? O pecado é toda transgressão da lei. O pecado é toda transgressão da palavra de Deus. O pecado é tudo aquilo que eu e você fazemos que está em desacordo com a palavra do Senhor, com a Bíblia. Amém? Bom, visto então o conceito, passemos para um segundo tópico. O segundo tópico eu gostaria de trabalhar com você acerca da origem. Qual a origem do coronavírus? Estamos aí no início do mês de abril e eu estava lendo a respeito do vírus até o final do mês de março. Havia sido feito por cientistas espalhados por todo o mundo nada mais, nada menos que 642 artigos científicos acerca não só da origem, mas tratamento, disseminação do coronavírus. Mas, apesar de todo esse estudo, apesar de todo esse esforço por parte dos cientistas, ainda não tinham chegado a um consenso. Na verdade é que ainda hoje não se sabe a origem do coronavírus. Mas e o pecado? Qual a origem do pecado? Veja o que a palavra do Senhor vai nos dizer em Gênesis no capítulo 3. Lá vai nos falar acerca do pecado humano. Vou repetir. Lá em Gênesis 3 está escrito acerca da origem do pecado humano. Se você ler Gênesis 3, você vai ver que o diabo faz Adão e Eva pecar contra o Senhor. Lá, Adão e Eva, induzidos por Satanás, eles desobedecem aquilo que Deus havia dito a eles. E ali se inicia o pecado humano. Mas perceba que, como eu disse em Gênesis 3, Adão e Eva eles foram induzidos por Satanás. Perceba que o diabo já estava no jardim. Veja o que a Bíblia vai dizer em Ezequiel. Abra comigo sua Bíblia em Ezequiel no capítulo 28. Ezequiel, capítulo de número 28. Ezequiel, capítulo de número 28. Diz assim, no versículo 13. Ezequiel 28, 13.
falando acerca do diabo, a palavra do Senhor diz assim: e estavas no Éden, jardim de Deus. Toda a pedra preciosa era a tua cobertura, a sardônia, o topázio, o diamante, a turquesa, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo, a esmeralda e o ouro. A obra dos teus tambores e dos teus pífaros estava em ti. No dia em que foste criado, foram preparados. Perceba no início do versículo: estavas no jardim do Éden, o jardim de Deus. Perceba que a Bíblia aqui nos confirma que o diabo estava no jardim. Agora veja o que a Bíblia diz em Pedro. Vá para Pedro, veja o que a palavra do Senhor nos diz em 2 Pedro, capítulo de número 2. 2 Pedro, capítulo de número 2. Versículo de número 4. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 4. Vai dizer assim: porque se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. Perceba, porque se Deus não perdoou os anjos que pecaram. Preste atenção nisso. Como a gente viu, o pecado humano se inicia com Adão. Mas perceba aqui que o diabo estava lá no jardim. E o diabo era um anjo de Deus. E perceba que os anjos já haviam o quê? Pecado. E eu te pergunto, quem foi criado primeiro, Adão ou o diabo? Adão ou Satanás? Os anjos, eles foram criados primeiros do que o homem. Então perceba algo aqui. Deus não cria o homem pecador. Deus cria o homem sem pecado. Deus cria o homem santo. Então perceba que quando Deus cria Adão, o diabo já existia. Então perceba que quando o homem foi criado, o pecado já existia, porque o diabo já existia e o diabo já havia pecado. Preste atenção. O homem já existia e sem pecado. E o pecado já existia quando o homem foi criado, porque o diabo já havia pecado. Então perceba que o pecado era algo externo ao homem. Mas Adão pecou. E veja o que acontece depois do pecado de Adão. Abra comigo a sua Bíblia no livro de Romanos, capítulo 7. Romanos, capítulo 7, versículo 17. Romanos 7, 17. O pecado era algo externo ao homem. Mas após o pecado de Adão, veja o que aconteceu. Romanos 7, 17 diz assim: de maneira que agora já não sou eu que faço isso, mas o pecado que habita em mim. O pecado que habita em mim. Após o pecado de Adão, aquilo que era algo externo passou a ser algo interno. O pecado que era algo externo agora passa a habitar dentro do homem. E perceba Romanos o que diz: mas o pecado que habita em mim. Não diz a Bíblia que o pecado nos visita. Diz a Bíblia que o pecado habita em nós. Porque se dissesse que o pecado nos visitasse, seria algo esporádico, que às vezes ele estava dentro de nós, ora sim, ora não, mas a Bíblia diz que ele não nos visita, ele habita dentro
de nós. Após o pecado de Adão, o pecado, que era algo externo, passou a ser algo interno, que vive dentro de mim, que vive dentro de você. Assim é a origem do pecado. Ele se inicia no jardim do Éden, através do pecado de Adão. Amém? Então vimos o seu conceito, o que é, vimos a origem. Passemos agora a falar do terceiro tópico, acerca da disseminação. Como ocorre a disseminação do coronavírus? A disseminação do coronavírus, ela acontece através de contato pessoal, através de secreções liberadas, através de gotículas de saliva, através de tosse, através de espirro, através de contato com superfícies ou objetos contaminados. Mas e o pecado? Como foi que o pecado foi disseminado? Como é que o pecado se propagou? Veja o que diz a palavra do Senhor em Romanos, no capítulo 5. Abra comigo Romanos, capítulo 5, no versículo 12. Como aconteceu a disseminação do pecado? Romanos 5, 12 vai nos dizer assim: pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Veja o que diz em Romanos capítulo 5, ainda agora no versículo 16. Diz assim: não foi assim o dom como a ofensa, por um só que pecou, porque o juízo veio de uma só ofensa, na verdade para condenação, mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para justificação. Versículo 18: pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para justificação de vida. Porque, como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim, pela obediência de muitos, serão feitos justos. Como que o pecado foi disseminado? O pecado foi disseminado através de Adão. É o que se chama na teologia de pecado original. Por causa do pecado de Adão, eu e você já nascemos pecadores. Por causa do pecado de Adão, eu e você, quando nascemos, já nascemos infectados por esse vírus. A Bíblia diz em Romanos, em Gênesis, abra comigo em Gênesis, no capítulo 8. Gênesis, capítulo de número 8. Gênesis, capítulo de número 8. Versículo de número 21. Gênesis, capítulo 8, versículo de número 21, diz assim: e o Senhor cheirou o suave cheiro, e disse o Senhor em seu coração: não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque a imaginação do homem é má desde a sua meninice. Deus está falando aqui que o homem desde menino, desde criança, ele é mau. Por quê? Porque o homem já nasce infectado pelo pecado. Todos nascemos contaminados por este vírus, sem exceção. Todos somos pecadores. Veja o que a palavra do Senhor nos diz em 2 Crônicas.
Segundo livro de Crônicas, no capítulo 6. Veja o que diz. Todos somos pecadores. Segundo Crônicas, no capítulo 6, versículo de número 36. Diz assim: quando pecarem contra ti, pois não há homem que não peque. A Bíblia está dizendo que não há homem que não peque. Ninguém escapa do vírus. Ninguém aqui na terra nasce sem estar contaminado pelo vírus chamado pecado. Todos somos pecadores. Veja o que a Bíblia diz em 1 de João. 1 de João, no capítulo 1. 1 de João, capítulo de número 1, versículo de número 10, vai dizer assim: se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Se dissermos que não pecamos, fazemos de Deus mentiroso, porque Ele é categórico em afirmar que todos nós já nascemos contaminados pelo vírus chamado pecado. Veja o que a Bíblia diz em Romanos, no capítulo 3. Romanos, capítulo de número 3. Versículo de número 23. Romanos, capítulo 3, versículo número 23, diz assim: porque todos pecaram. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A Bíblia é clara, porque todos pecaram. Não existe ninguém que não nasça já contaminado por esse vírus. Todos já nascemos pecadores. Foi assim que se disseminou o pecado, através do pecado de Adão, através do pecado original, fez com que eu e você já nascêssemos pecadores. Amém? Então vimos o que é a origem, a disseminação e, em quarto lugar, o diagnóstico. Como é feito o diagnóstico do coronavírus? Porque os sintomas do coronavírus são muito parecidos com o de uma gripe. São tosse, espirro, dificuldades para se respirar. Então, como que você, uma vez contaminado, você vai ter a certeza se aquilo é apenas uma gripe ou se aquilo é realmente o coronavírus? Como que você tem esse diagnóstico? Como você pode ter certeza? O diagnóstico é feito através da coleta de algumas amostras de sangue ou algumas secreções bucais ou nasais. Uma vez coletado esse material é levado para um laboratório onde especialistas na área da saúde vão confirmar ou não se aquilo é ou não coronavírus. Mas e o pecado? Como é feito o diagnóstico do pecado? Como é feita a confirmação do pecado? Abra comigo sua Bíblia em João, capítulo de número 16. João, capítulo de número 16. João 16, versículo 8. Como é feito o diagnóstico do pecado? João, capítulo 16, versículo de número 8. Diz assim, falando que acerca do Espírito Santo, diz assim: e quando ele vier, o Espírito Santo, convencerá o mundo do
pecado, da justiça e do juízo. Diz a Bíblia que quando o Espírito Santo viesse, ele convenceria o homem do pecado. O diagnóstico do pecado na minha e na sua vida é feito pelo Espírito Santo. Somente o Espírito Santo pode mostrar a mim e a você que nós realmente estamos infectados por esse vírus. Somente o Espírito Santo pode nos mostrar que realmente estamos contaminados. Somente o Espírito Santo pode mostrar que realmente eu e você somos pecadores. Somente o Espírito Santo pode mostrar para mim e a você que nós estamos separados de Deus. Somente o Espírito Santo de Deus pode nos convencer de que nós carecemos do amor e da misericórdia de Deus. O diagnóstico do pecado é feito pelo Espírito Santo. Amém? Mas, em quinto lugar, eu gostaria de falar com você acerca das consequências. Quais as consequências do coronavírus na sua vida? A primeira consequência do coronavírus na vida de uma pessoa é isolamento de pessoas. Quando você está contaminado, e na verdade nem precisa estar contaminado, se você estiver com suspeita de estar contaminado, a primeira consequência é isolamento de pessoas. Por você estar contaminado, isso vai afastar de você os seus amigos. Por você estar contaminado, isso vai afastar de você os seus parentes, as pessoas que te amam. Mas e o pecado? Qual a consequência do pecado na minha vida? Assim como o coronavírus, ele causa o isolamento, a distância de pessoas, o pecado também, quando nós somos infectados por esse vírus, ele também vai nos causar isolamento, separação de alguém. De quem? Quando eu sou contaminado pelo pecado, isso me causa separação de quem? Veja o que diz Isaías no capítulo 59. O pecado me separa de quem? Isaías capítulo 59, versículo de número 2. Capítulo 59, versículo de número 2 diz assim: mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Assim como o coronavírus te isola de pessoas, assim como o coronavírus te separa de amigos, te separa de pessoas que te amam, o pecado também te separa. Mas não só dos seus amigos, mas o pecado te separa do seu melhor amigo. A Bíblia diz em João capítulo 15, no versículo 15, que agora nós não somos mais servos, mas amigos de Deus. Enquanto o corona te separa dos seus amigos, o pecado te separa do seu melhor amigo. Enquanto o corona te separa de pessoas que te amam, como a gente viu em Isaías 59, no versículo 2, o pecado te separa de Deus. O corona te separa de pessoas que te amam. O pecado te separa daquele que mais te ama. João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, a primeira consequência do pecado, ele te separa de Deus. Uma primeira consequência do corona,
ele te separa de pessoas. Uma segunda consequência. Primeiro, que o corona te separa de pessoas. Segundo, o corona te separa de lugares. Quando você contrai o coronavírus, isso vai fazer com que você deixe de ir a determinados lugares. Por você estar contaminado, você não vai poder ir à praia, a festas, a clubes, supermercados. E assim como o corona, quando eu e você somos infectados pelo pecado, o pecado também vai fazer com que a gente deixe de entrar em um lugar, principalmente. Diferentemente do corona, que não te deixa entrar na praia, não te deixa entrar nos clubes, não te deixa entrar no supermercado, o pecado ele é diferente. O pecado ele te impede de entrar no principal dos lugares. Quando eu e você estamos infectados pelo vírus pecado, ele nos impede de entrar no principal dos lugares. Ele nos impede de entrarmos no céu. Amém? Então, em primeiro lugar, o coronavírus e o pecado nos impede, nos separa de pessoas. Em segundo lugar, nos impede de a gente ir em determinados lugares. E em terceiro lugar, o coronavírus ele vai gerar na minha vida alguns males. Ele vai gerar sintomas, algumas consequências como tosse, espirro, febre, dificuldade para respirar. Mas, diferentemente do corona, que nos causa alguns males, o pecado, ele nos causa o pior de todos os males. Veja qual é a consequência do pecado na minha e na sua vida em terceiro lugar. Abra comigo a sua Bíblia em Jeremias. Jeremias, capítulo 5. Jeremias, capítulo de número 5. Jeremias, capítulo de número 5, versículo 25. Enquanto o corona nos causa tosse, nos causam febre, dificuldades para respirarmos, veja o que o pecado gera em nós. O pior de todos os males. Veja o que diz Jeremias capítulo 5, versículo 25, diz assim: as vossas iniquidades desviam estas coisas. Que essas coisas, se você ler o texto nos versículos anteriores, você vai ver que está falando acerca da ação de Deus na vida do seu povo. E os vossos pecados afastam de vós o bem. Os vossos pecados afastam de vós o bem. Sabe uma terceira consequência que eu aprendo aqui com o pecado? É que ele gera o pior de todos os males. Ele afasta de nós o bem. O pecado na minha e na sua vida, ele gera em nós a ausência do agir de Deus, infinitamente mais grave do que o vírus coronavírus. Se não, vejamos, por que o vírus do pecado é mais grave do que o vírus coronavírus? Em primeiro lugar, acerca do alcance territorial. Ainda que o coronavírus tenha se espalhado por diversos países no mundo, hoje, no dia de hoje, que estou gravando esse vídeo, ele ainda não alcançou todos os lugares. Diferentemente do pecado, onde estiver uma pessoa em qualquer parte do mundo, aí estará presente o pecado. Aí estará presente o vírus do pecado. Segundo lugar, porque o vírus do pecado é mais grave do que o coronavírus. Segundo lugar, quanto ao alcance de pessoas.
Ainda que o coronavírus um dia venha atingir a todos os lugares no mundo, ele não atingirá todas as pessoas do mundo. Não vai ficar todas as pessoas do Brasil contaminadas, todas as pessoas da Itália, da Argentina. O vírus não atingirá todas as pessoas. O coronavírus não atingirá todas as pessoas. Diferentemente do pecado. Por isso o pecado é mais grave. Como eu disse, onde estiver uma pessoa ali presente, ali estará presente o vírus do pecado. Diferentemente do corona, que não atinge todas as pessoas, o vírus do pecado atinge todas as pessoas. Veja o que diz João. Abra comigo em João. João, capítulo 8. O pecado atinge todas as pessoas. João, capítulo 8, versículo 7. João, capítulo 8, no versículo 7. Aqui é uma passagem bem conhecida, está falando acerca daquela mulher que foi apanhada em adultério. Então aqueles homens pegam aquela mulher e se reúne uma multidão ao redor de Jesus. E aqueles homens levam aquela mulher e diz para Jesus: Jesus, essa mulher, ela foi pega em adultério. A lei manda matar. A lei manda apedrejar. E o Senhor? O que é que o Senhor diz? Aí Jesus responde para eles. Versículo 7, Jesus diz assim: e como insistissem perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes: olha o que Jesus disse: aquele que dentre vós estiver o quê? Sem pecado, seja o primeiro que atire a primeira pedra contra ela. Jesus está dizendo assim: aquele de vocês aí que não tiver infectado pelo vírus, aquele de vocês que não tiver contaminado pelo vírus do pecado, atire a primeira pedra. E como eu e você conhecemos a história, quem foi que atirou a pedra nela? Ninguém atirou. Por quê? Porque todos estavam contaminados. Todos estavam infectados pelo vírus chamado pecado. Segundo lugar, porque o pecado é mais grave do que o corona. O corona não atinge todas as pessoas. O pecado é atingido em todas as pessoas. Todos somos alvos do pecado. Terceiro lugar, porque o pecado é mais grave que o corona? Porque o corona foi descoberto o primeiro caso na China, se não me engano, dia 31/12/2019, que eu aprendo. Porque o pecado é mais grave que o corona. O corona está apenas há alguns meses no mundo. O novo coronavírus está há alguns meses no mundo. Diferentemente do pecado. O pecado, desde o pecado de Adão, ele está no mundo. O pecado desde Adão para cá, e aí já se vão alguns milhares de anos, está presente no mundo. Quarto lugar, por que o pecado ele é mais grave do que o corona? Porque o coronavírus, a média de morte entre as pessoas infectadas é de apenas 4%. A média mundial hoje, dia 8 de abril, está em 4% de morte entre as pessoas que são infectadas. Aqui no Brasil hoje, a média é de 4,9% de pessoas infectadas. Então, como eu disse, a média mundial hoje se encontra em algo em torno de 4%. Por que o pecado é mais grave que o coronavírus? Porque enquanto que a média de morte entre pessoas infectadas pelo coronavírus é de 4%,
Diferentemente, o pecado, todas as pessoas infectadas, se não forem tratadas, morrerão. Enquanto o coronavírus hoje gera a morte de apenas 4%, o pecado gera a morte de 100% das pessoas infectadas, se não forem tratadas. Veja o que a Bíblia vai nos dizer no livro de Isaías. Abra comigo em Isaías, no capítulo 1. Isaías, capítulo de número 1, versículo de número 28. Isaías, capítulo de número 1, versículo de número 28. Diz assim: mas aos transgressores e os pecadores serão juntamente destruídos. Em Tiago, no capítulo 1, veja o que a Bíblia diz em Tiago, capítulo de número 1. Tiago 1, versículo de número 15. Tiago 1, 15. Diz assim: depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, sendo consumado, gera a morte. O pecado gera a morte. Veja o que diz Romanos. Romanos, capítulo 6. Romanos, capítulo de número 6. Versículo 23. Romanos 6, 23. Diz assim: porque o salário do pecado é a morte. Porque o pecado é mais grave que o corona. O corona gera a morte de apenas 4% em média das pessoas que são infectadas. O pecado gera a morte de 100% das pessoas infectadas que não forem tratadas. E em último lugar aqui, porque o pecado, em quinto lugar, porque o pecado é mais grave que o coronavírus? Porque o coronavírus te separa momentaneamente das pessoas que te amam. O pecado te separa eternamente de Deus. Vou repetir. Porque o pecado é mais grave que o corona. Porque o pecado, o corona, te separa temporariamente de pessoas. Já o pecado te separa eternamente de Deus. Amém? Então, entremos aí no meu último tópico que separei para estar falando com você no dia de hoje. Falamos acerca do conceito dos vírus, a origem, a disseminação, diagnóstico, consequência, gravidade. E agora eu gostaria de falar com você acerca do tratamento. Tratamento. Qual é o tratamento para o coronavírus? Ainda hoje não existe um tratamento, um remédio específico. Previsão de vacina para daqui 1 ano e meio, 2 anos. Mas e o tratamento para o pecado? Existe tratamento para o pecado? Existe tratamento para o pecado. Em primeiro lugar, eu gostaria que você observasse que existe uma pessoa, existe alguém que nunca pecou. Veja o que diz. Abra comigo em 1 Pedro, capítulo de número 2. 1 Pedro, capítulo de número 2, versículo de número 22. Existe alguém que nunca pecou. 1 Pedro 2, 22 diz assim, falando acerca de Jesus.
diz assim: o qual não cometeu pecado, nem da sua boca se achou engano. Jesus nunca pecou. Veja o que a Bíblia vai nos dizer em Hebreus, capítulo 4. Hebreus, capítulo de número 4, versículo de número 15. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Veja o que a Bíblia nos diz em 1 de João 3,5. 1 de João 3,5. Diz assim: e bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. E por último, abra comigo em Hebreus capítulo 9. Hebreus 9, versículo 26. Diz assim: Hebreus 9, 26. Doutra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes, desde a fundação do mundo. Mas agora, na consumação dos séculos, uma vez mais se manifestou. Para quê? Para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Se manifestou para aniquilar o pecado. Perceba que Jesus nunca pecou. E a Bíblia diz que ele se manifestou para aniquilar o pecado. Bom, e talvez você me diga: bom, irmão, mas Jesus nunca pecou. Jesus aniquilou o pecado, mas e eu? Como que eu faço para vencer o pecado? Veja o que a Bíblia vai nos dizer em Salmos. Abra comigo. Salmos de número 25. Salmo de número 25. Salmo 25, no versículo 8. Salmo 25, versículo 8. Jesus, como vimos, nunca pecou. Jesus, como vimos, aniquilou o pecado. Mas e eu e você? Como vencermos o pecado? Veja o que diz Salmo 25, versículo 8. Bom e reto é o Senhor, pelo que ensinará o caminho aos pecadores. Perceba isso. Bom e reto é o Senhor, pelo que ensinará o caminho aos pecadores. A Bíblia está dizendo que Deus é bom. E a Bíblia está dizendo que ele vai ensinar o caminho aos pecadores. Jesus, ele não tem para ele apenas o tratamento e a cura para o pecado, mas ele compartilha isto com os teus filhos. A Bíblia está dizendo: ele ensinará o caminho aos pecadores. E que caminho é esse? Afinal, como eu posso vencer o pecado? Será que realmente é possível eu vencer esse vírus? Qual o tratamento? Qual o escape? Como eu faço para vencer o vírus chamado pecado? Qual o tratamento? Como eu e você podemos vencer esse vírus? Eis a resposta. Veja o que a Bíblia nos diz. João, capítulo de número 1. João, capítulo de número 1, versículo de número 29. Como eu e você podemos vencer o pecado. Diz assim, João 1, 29. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus, que o quê? Que tira
o pecado do mundo. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o Cordeiro de Deus. Jesus, ele tira o pecado do mundo. Veja que a Bíblia, ela vai nos dizer, abra comigo a sua Bíblia em 1 de Pedro, capítulo 2. 1 Pedro, capítulo de número 2. 1 Pedro, capítulo de número 2, versículo de número 24. Diz assim: levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça. E pelas suas pisaduras fomos sarados, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados. Diz a Bíblia que Jesus tira os nossos pecados. Diz a Bíblia que Jesus levou os nossos pecados. Veja o que mais diz em Romanos, capítulo 6. Romanos, capítulo de número 6. Romanos, capítulo de número 6, versículo de número 22. Vai dizer assim: mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus. Diz a Bíblia que agora nós fomos libertados do pecado. E uma última passagem que eu gostaria de compartilhar com você. 1 de João, capítulo 1. 1 de João, capítulo 1, versículo 7. 1 de João, capítulo 1, versículo 7. Diz assim: mas se andarmos na luz, como na luz ele está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então, existe um tratamento para o pecado, existe uma solução, existe um antídoto, existe uma vacina para o vírus chamado pecado. Como a gente viu, existe. E essa vacina, esse escape, essa solução se chama Jesus Cristo. Nas passagens que lemos diz que Jesus tira os nossos pecados. Nas passagens que lemos diz que ele nos liberta do pecado. Nas passagens que lemos diz que ele nos salva do pecado. Diz que ele nos purifica do pecado. Existe um recurso. Existe uma vacina para esse vírus, que se chama Jesus Cristo. Mas agora preste atenção. Aliás, agora preste muita atenção. Redobre a sua atenção a partir de agora. Existe uma vacina, e essa vacina, como a gente viu, se chama Jesus. Mas preste atenção o que diz Mateus. Mateus, capítulo 1. Mateus, muita atenção agora. Mateus, capítulo 1. Mateus, capítulo 1, no versículo de número 21. Diz assim: o anjo falando para Maria acerca de Jesus. A palavra do Senhor nos diz assim, Mateus 1, 21. E dará à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará, preste atenção, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Eu aprendo aqui duas coisas. Primeiro, a Bíblia está dizendo e está nos confirmando, está ratificando que Jesus nos salva dos nossos pecados. Veja o que diz. Porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. A Bíblia está dizendo mais uma vez que Jesus é poderoso para nos salvar dos nossos pecados. Mas em segundo lugar, o que eu aprendo diz assim: porque ele salvará quem? O seu povo dos seus pecados.
A Bíblia está dizendo que Jesus vai salvar o seu povo. Perceba que a Bíblia não está dizendo que Jesus salvará todas as pessoas dos seus pecados. A Bíblia está dizendo que Jesus vai salvar o seu povo dos seus pecados. E aí eu te pergunto, será que eu e você somos povo de Deus? O povo de Deus, eles são marcados por duas características principais. Veja comigo e abra comigo a sua Bíblia em Atos, no capítulo 3. Atos, capítulo 3. Jesus não veio para salvar todos dos seus pecados. Jesus veio para salvar o seu povo dos pecados. E o povo de Deus, como eu disse, é marcado por duas características principais. Primeira delas, Atos 3:19 diz assim, veja que passagem tremenda. Atos 3:19 diz assim: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que... Preste atenção nisso aqui, irmão. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados. A primeira característica de quem é povo de Deus é um povo que se arrepende, um povo que se converte. A primeira característica do povo de Deus é um povo que se arrependeu dos seus maus caminhos. O povo de Deus é marcado por um povo que se arrepende dos seus pecados. A Bíblia é clara em dizer que arrependei-vos e convertei-vos para que sejais apagados os vossos pecados. Você quer que essa vacina funcione para você? Você quer que esse antídoto, esse escape funcione para você? Você quer eliminar esse vírus do pecado na sua vida? Primeira coisa, arrependimento, conversão. Se você quer que essa vacina funcione para você, arrependa-se, entregue a sua vida a Cristo. Mas uma segunda característica do povo de Deus, além do arrependimento, é que o povo de Deus é marcado por fé. Veja o que diz, e abra comigo em João 8:24. João 8, versículo de número 24. João 8:24. Diz assim: por isso vos disse que, preste atenção também, que passagem tremenda. Por isso vos disse que morrereis em vossos pecados, porque se não crerdes que eu sou, morrereis em vossos pecados. Vou repetir o versículo e preste atenção. Por isso vos disse que morrereis em vossos pecados, porque se não crerdes que eu sou, morrereis em vossos pecados. Se você não crer em Jesus, você vai morrer infectado pelo vírus do pecado. O antídoto, o escape, a cura, o tratamento não funciona para todos, funciona para o povo de Deus, um povo que se arrepende e um povo que crê em Jesus Cristo. Amém, amados? Cristo, ele nos oferece, preste atenção nisso, Cristo nos oferece um tratamento presente para nos oferecer uma cura futura. Vou repetir. Cristo nos oferece hoje um tratamento presente para nos oferecer no futuro uma cura. Como que Cristo me oferece um tratamento hoje? Tratamento nos fala de um processo, algo contínuo, um tratamento. Qual é o tratamento que Deus nos oferece hoje? Abra comigo sua Bíblia em Romanos, capítulo 7. Deus hoje nos oferece um tratamento para no futuro nos oferecer a cura definitiva do pecado. Veja o que a Bíblia vai dizer em Romanos, no capítulo 7, versículo de número 17. Romanos 7, 17 diz assim:
Romanos, capítulo 7, versículo 17. Romanos 7, 17. Está no 6 aqui, irmão. Romanos 7, 17. Diz assim: de maneira que agora já não sou eu que faço isso, mas o pecado que habita em mim. A gente já tinha lido esse versículo. Veja o que diz, que o pecado habita em nós. Preste atenção nisso. Eu disse que Deus nos oferece um tratamento presente. Ele não nos oferece a cura por agora. Por quê? Porque uma vez que Adão pecou, a gente viu que o pecado habita em nós. Cristo não vai tirar o meu e o seu pecado enquanto estivermos com vida. Sempre que eu e você estivermos aqui na terra, enquanto eu e você estivermos vida, nós temos que lidarmos com o pecado que habita em nós. Cristo, como eu disse, não nos oferece agora a cura. Ele nos oferece o tratamento. Que tratamento é esse? Veja o que diz Romanos 7, 22, 23 agora. Porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento e que me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Perceba que Paulo disse aqui que o pecado habita nele e está falando que é acerca de uma batalha entre carne e espírito, entre pecado e as coisas de Deus. Como eu disse, essa luta é contínua, essa luta é diária. E mais, veja o que diz Hebreus. Abra comigo sua Bíblia em Hebreus, capítulo de número 4. Hebreus, capítulo de número 4. Hebreus 12. Hebreus, capítulo de número 12, o versículo, que é o versículo de número 4. Hebreus 12, 4, diz assim: ainda que não resistisses até ao sangue, combatendo contra o pecado. Eu gosto desse versículo. Ainda não resististe até ao sangue, combatendo contra o pecado. Como a gente viu, o pecado habita em nós. Como a gente viu, existe essa luta diária entre carne e espírito, entre o pecado e as coisas de Deus. E a gente viu que essa luta aqui nos fala desse combate, dessa guerra. A gente tem que resistir até ao sangue. Sabe o que ele está dizendo? Que essa luta, assim, além de ser diária, de ser contínua, ela é uma luta árdua. Ela é uma luta difícil de ser vencida. Então, qual é o tratamento que Deus me proporciona? Qual é o tratamento que Deus nos oferece para lidarmos com o pecado, uma vez que enquanto tivermos vida, vamos ter que viver com ele? Que tratamento é esse? Veja então, enfim, o tratamento que Deus nos oferece. Romanos, capítulo 6. Romanos, capítulo 6, vai dizer assim, versículo 12. Romanos 6, 12. Preste atenção. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Preste atenção. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal. Veja o que diz o 14, versículo 14. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Então perceba isso aqui. A Bíblia está dizendo que o pecado ele vai continuar dentro de mim. Ele vai continuar dentro de você. Mas uma vez que eu e você nos arrependemos, uma vez que eu e você nos entregamos a nossa vida a Jesus Cristo, ele nos capacita a vencermos diariamente o pecado. Ainda que o pecado esteja dentro de nós todos os dias, o que não pode é o pecado reinar na sua vida. Versículo 12 diz que ele não pode reinar. O versículo 14 diz que ele não pode ter domínio. Então,
O que não pode não é o pecado estar dentro de você apenas, mas o que não pode é ele reinar na sua vida. E quando entregamos a nossa vida a Cristo, ele nos dá esse tratamento. Ele faz com que eu e você sejamos capazes de vencer essa luta diária. Veja o que a Bíblia diz em Gênesis. Logo em Gênesis, veja o que Deus diz. Gênesis, no capítulo 4, no versículo 7, Deus diz assim para Caim: se bem fizeres, não haverá aceitação para ti? E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. Preste atenção. Desde Gênesis, desde Caim, Deus está dizendo que o pecado não pode nos dominar. Deus sabe que a partir do pecado de Adão e até que fechemos os olhos aqui na terra, o pecado estará continuamente dentro de mim e de você. Mas ele nos oferece um escape. Quando eu e você entregamos a nossa vida a ele, ele nos fortalece para que o pecado não reine, não domine nas nossas vidas. Amém, amados? Então preste muita atenção. Existe um tratamento. Existe um escape. Existe uma vacina para o vírus chamado pecado. E você se lembra o que está escrito em Mateus, no capítulo 16, no versículo 15? Marcos 16, 15. Lá está escrito assim: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Você sabe o que Deus estava dizendo ali? Você sabe o que Cristo estava dizendo ali? Ele estava dizendo assim: existe um escape, existe um tratamento, existe uma vacina para o vírus pecado. Por isso é necessário que vocês divulguem, por isso é necessário que vocês disseminem essa informação para que todos tenham acesso a essa vacina. Veja o que a Bíblia, preste atenção nisso, veja o que a Bíblia vai nos dizer em Ezequiel. Ezequiel, capítulo de número 3. Ezequiel, capítulo de número 3. Ezequiel, capítulo de número 3, versículo 18 e 19. Se você não conseguir guardar nada do que eu te disse no dia de hoje, mas você guardar apenas esses 2 versículos que eu vou ler agora, já me dou por satisfeito. Se você guardar apenas esses 2 versículos, já me dou por satisfeito. Talvez você nunca tenha os ouvido. Talvez você já tenha os ouvido, mas já se esqueceu deles. Então, preste atenção no que diz. Perceba que existe uma vacina, existe um tratamento para o vírus. Jesus disse: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Jesus está dizendo: disseminem essa solução, esse escape, essa vacina, para que as pessoas conheçam que há um escape, que há uma solução para o problema delas. E veja o que diz Ezequiel 3, 18 e 19, diz assim: quando eu disser ao ímpio, certamente morrerás, não o avisando tu, não falando para avisar o ímpio acerca do seu caminho, para salvar a sua vida, aquele ímpio morrerá na sua maldade, mas o seu sangue da tua mão o requererei. Mas se avisares o ímpio e ele não se converter da sua impiedade e do seu caminho ímpio, ele morrerá na sua maldade, mas tu livraste a tua alma. Sabe o que Deus está dizendo ali? Existe uma vacina, que é a disseminação do Evangelho de Cristo para que as pessoas venham ao conhecimento de Cristo. E a Bíblia está dizendo em Ezequiel 3, 18, 19 que se eu e você que conhecemos essa vacina, que eu e você que conhecemos esse antídoto, que eu e você que conhecemos a Cristo,
e não disseminamos essa informação, Cristo irá cobrar isto de nós. Ezequiel 3, 18 e 19 está dizendo que se eu e você pregamos para uma pessoa acerca de Jesus Cristo e essa pessoa não se converte, eu e você fizemos a nossa parte. A partir daí, é problema dela com Deus. Mas se eu e você conhecemos a Cristo, se eu e você temos acesso a essa vacina, se eu e você temos acesso a essa informação e não compartilhamos com as pessoas, Deus requererá isto de mim e de você. Amém? Há um tratamento, há uma saída. E o tratamento de Deus é bem diferente do tratamento do corona. Perceba que o coronavírus, quando você é contaminado, ou que seja que esteja apenas suspeito de estar contaminado, o lema é: quanto mais distante, melhor. Não é verdade? Quanto mais longe, melhor. Mas o tratamento de Deus é diferente. Mateus 10, 28 vai dizer assim: vinde a mim, todos os que estáis cansados, sobrecarregados, todos vocês que estão contaminados, vinde a mim. Enquanto o lema do corona, o tratamento é quanto mais longe, melhor. O tratamento de Deus é quanto mais perto, melhor. Quanto mais próximo, melhor. Quanto mais íntimo, melhor. Uma segunda coisa que eu aprendo ainda em Mateus 10, 28 diz: vinde a mim todos os que estáis cansados. Um grande medo das autoridades no nosso país é que haja uma disseminação tamanha que falte vaga nas UTIs dos hospitais. Mas o tratamento de Deus é diferente. Ele diz assim: vinde a mim, quantos? Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados. Quero te dizer que na UTI de Deus não faltam vagas. Quero te dizer que ainda que eu e você sejamos pecadores, ainda que eu e você sejamos indignos, ainda que eu e você sejamos falhos, o tratamento de Deus está disponível para todos. É apenas você aceitar o convite. Ele está dizendo: vinde. Há vaga para todo mundo. Não vai faltar leito. Na UTI de Deus sempre tem vaga para mais um. Amém. Como eu disse, Deus nos oferece no tempo presente um tratamento. Ele nos fortalece para que o pecado não reine em nós. E no tempo futuro eu disse que Ele nos oferece uma cura. Apocalipse, capítulo 21, versículo 4 diz assim: e Deus limpará de seus olhos toda a lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Agora veja o que diz o versículo 21. Apocalipse 21, 27, diz assim: e não entrará nela coisa alguma que contamine. Diz a Bíblia que na cidade santa não vai entrar nada que contamine. A Bíblia diz que lá não haverá pecado. Uma vez por todas, eu e você viveremos sem a contaminação do pecado. Na glória, eu e você viveremos eternamente com Cristo, livres desse vírus chamado pecado. Quero te dizer que você se preocupe com o corona, mas eu quero te dizer, se preocupe também com o pecado. E quero te dizer que Deus tem a solução para os dois tipos de vírus. Para o coronavírus, a palavra do Senhor diz, Salmo 91, versículo 10, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. E ainda que você seja infectado, ainda que essa doença te alcance, a palavra do Senhor nos diz em Êxodo 15, 26, que Deus é um Deus que nos sara. Deus tem a solução para o corona, mas Deus também tem a solução para o pecado. Isaías, e o último versículo que eu leio no dia de hoje. Isaías, capítulo de número 43.
Deus tem a solução para o corona, mas Deus também tem a solução para o pecado. Veja que tremendo esse versículo. Isaías 43, 25. Deus está dizendo assim. Ele diz assim, eu. Aí ele vai repetir, ele diz assim, eu mesmo, para que não haja dúvida. Deus diz assim, repito, eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro mais. Vou repetir, eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro mais. A palavra hebraica aqui por apagar, onde está escrito eu apago as tuas transgressões, apagar aqui, ele quer dizer destruir, quer dizer abolir no original hebraico. O que Deus está dizendo? Ele está dizendo que chegará um dia que ele vai destruir. Chegará um dia que ele vai abolir os meus e os seus pecados. E deles não se lembrará mais. Amém. Que Deus te abençoe.